dado. Convido a você para abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago. Nós estamos expondo o livro de Tiago este ano, Nós estamos com essa incumbência, essa responsabilidade de expor o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar mais uma vez, amados. Senhor, nós precisamos de Ti. E esta é a Tua palavra, palavra viva e eficaz, palavra que penetra o nosso coração, palavra que quebra os torrões do nosso coração. Ó Deus, me coloque diante de Ti. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, apieda-te de mim. Aqui está o Teu povo, a Tua igreja, que necessita, Senhor, ouvir da Tua palavra aquilo que, ó Deus, é necessário e é mistério. Nos ajuda, Senhor, pelo Seu poder e pela Sua graça. Amém. Amados irmãos, nós estamos numa série de exposição sobre evidências probatórias de uma fé genuína. Não basta dizer que tem fé. Deus usou o apóstolo Tiago aqui para nos trazer uma fé que diz o que ela é. Não é somente uma fé meramente intelectual, é uma fé que se comprova com a vida, com o procedimento. E nós vimos no domingo passado, no versículo 1, os 4 aspectos aí de quem de fato confia em Deus, de quem tem uma fé genuína. E nós vimos isso, que o cristão, aquele que tem a fé genuína, ele se submete ao senhorio de Cristo. Tiago diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece que Jesus é Deus, mas isso todo mundo sabe, pode pensar você. Não necessariamente. Naquela época, os judeus não tinham problema nenhum em crer que Deus é Deus mesmo, mas crer que Jesus era Deus era muito difícil para aqueles judeus contemporâneos. E nós vimos também que aquele que tem uma fé genuína em Deus, aquele que de fato é cristão, de fato, de verdade, ele também está unido com o povo de Deus. Você viu que Tiago usa uma designação chamada 12 tribos. Ele está linkando o povo de Deus do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele diz, quem é filho de Deus não faz essa separação. Quem tem uma fé genuína, quem tem a sabedoria de Deus, sabe discernir essas coisas. E nós vimos por último lá que quem é filho de Deus sabe da sua condição do mundo. Aqui
é tribulação, é provação. Nós passamos por todas essas coisas, né, amados irmãos? E hoje nós vamos nos focar nesses versículos 2 e até o 12. E nós temos aqui uma proposta teológica, uma preposição teológica. Deus permite o sofrimento visando um propósito maior. Você viu que o nosso liturgante hoje leu 2 Coríntios capítulo 11. Que prova Paulo passou? Que dificuldades ele passou? Ao ler esse texto, a gente fica, irmãos, pensando como que um homem foi capaz de passar por tudo isso e mesmo assim não abandonar a fé. Por quê? Porque ele tem a fé genuína, porque ele é cristão de verdade. É nisso, irmãos, que nós vamos nos focar hoje. E por qual propósito Deus nos leva para a aprovação, irmão? Por qual propósito Deus faz isso? Se você observou, ele quer nos levar para o versículo 12. Ele quer nos levar para o pódio. Ele quer nos levar para a vitória final. E há muitas sujidades, irmãos, dentro de nós. Salvo sim, mas há muitos problemas que precisam ser resolvidos. Há muitos embates. Há muito eu dentro de nós. E as provações servem para nos moldar. As provações servem para podar as arestas da nossa vida. As provações fazem nos abaixar a nossa cerviz diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu sou apenas um servo do Senhor e do Senhor Jesus Cristo, como diz Tiago. Deus, eu estou numa condição aqui como esses irmãos. Portanto, o primeiro propósito de Deus ao permitir a aprovação é curar, queridos irmãos, nossa deficiência espiritual. Está aí nos versículo 2 e versículo 4. Ao contrário do que muitos possam pensar, às vezes você vê por aí pessoas dizendo: rejeita o sofrimento, rejeita essa tribulação, rejeita esse problema na sua vida. Derrota não é coisa de cristão, diz um hino. O que há contigo, amigo? Porque derrota não é coisa de cristão. Tiago não colocaria este hino na sua liturgia. Não colocaria, porque, irmão, Deus permite as provações na nossa vida para curar, amados irmãos, a nossa deficiência espiritual. Por isso que ele usa aqui, meus irmãos. E é um modo de Tiago dizer que ele é um com eles. Ele era um com eles. E há uma relação, se você observou, uma relação familiar aqui. Ou seja, ele sofre, queridos irmãos, dos mesmos embates da fé. Ele luta a mesma batalha. Ele está na mesma arena com os irmãos. Por isso, todos devem olhar além das lutas e das provações. Para onde Deus quer me levar? Talvez a pergunta não é, muitas pessoas fazem quando está passando por tribulação, por angústia. Às vezes a pergunta não é: por que, Senhor? Às vezes a pergunta mais sábia que você deva fazer é: para que, Senhor? Aonde você quer me levar? Para que a nossa fé cristã seja testada, Deus nos faz passar por uma aprovação. Não por uma aprovação, e você viu no texto, não é por uma aprovação, mas o texto diz por várias provações. Entenda uma coisa, irmão: em toda a vida cristã, o crente em Cristo certamente passará por todo tipo de provação, seja ela financeira, seja ela de saúde, de perseguição no trabalho, na igreja, seja de problema familiar, seja problema no casamento, problema com vizinhos, problema com filhos, e a lista não para. Nós vamos passar por provações. Não se iluda com promessas vazias e sem sentidos que se fazem por aí. Não se iluda, não creia nisso. Jesus, ao nos chamar, ele foi bem claro: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E para onde Jesus foi? Vocês sabem.
Jesus pegou a via dolorosa e subiu o Calvário. Seguir a Jesus é ir para o Calvário junto com Ele. E se nós olharmos, irmãos, Romanos capítulo 6, Paulo fala que se nós sofremos com Ele, se nós morremos com Ele, e se nós formos ressuscitados com Ele, nós também vamos ser, se nós morremos com Ele, assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Nós precisamos, irmãos, para ser salvos, participar dos sofrimentos de Cristo. E Paulo diz isso aqui, como o liturgante leu hoje. Deus tenciona nos levar para o verso 12. Ele quer nos levar para a coroa da vida. É para lá que Deus quer que cheguemos, amados. Mas antes de chegarmos lá, creia, fique sabendo que há um caminho da aprovação que precisamos trilhar. E não há um atalho, não há. Não há terceira via, não há. Ou está com Jesus ou não está. Não há uma terceira via. Todo percurso precisa ser feito. No Evangelho de Mateus, Jesus deixou claro que o nosso caminho é estreito. E a porta também é estreita. Há caminhos largos. Há caminhos fáceis. Mas o destino não é o céu. O destino não é voltar ao paraíso da redenção. Sabendo, diz Tiago, sabendo que a aprovação, aqui o verbo saber, indica um conhecimento prático e não teórico sobre determinada situação da vida. E se nós olhamos aqui no grego, ele está no neutro, ou seja, é um teste para apurar a confiabilidade de qualquer coisa. Qualquer provação pode vir-nos. Por exemplo, um ouro no seu estado bruto é submetido a um grau de temperatura para saber se ele é ouro mesmo. Se ele for ouro, vai resistir ao alto grau de temperatura. Às vezes parece que é ouro, mas não é. Irmãos, Deus conhece a nossa estrutura, como diz Abraão, ao orar a Deus. Ó Deus, eu sei, o Senhor conhece a minha estrutura e o Senhor sabe que eu sou pó. Mas às vezes tentamos enganar a nós mesmos, irmãos. E aqui Tiago nos traz uma fé prática, uma fé genuína. Aquele que tem essa fé genuína, ele sabe que as provações vão acontecer. E ele sabe, ele entende o porquê essas provações vão acontecer. Por isso nós vamos agora para o segundo ponto. O segundo propósito de Deus ao permitir as provações é dar entendimento sobre como viver a vida cristã. Observa que há uma adversativa, porém, aí no texto. Há uma adversativa, se porém. Tiago não está falando de outro assunto. Ele está falando do mesmo assunto, dizendo que Deus tenciona nos tornar perfeitos e íntegros. Deus tenciona nos levar de um patamar a outro. E Deus usa as provações para fazer isso. Então, às vezes, as pessoas não entendem, não têm sabedoria para entender isso. E, às vezes, as pessoas dizem, estou debaixo de maldição. Alguém fez alguma coisa errada comigo. Nada dá certo na minha vida. Não, amados irmãos, se você é um crente genuíno, se você tem uma fé genuína em Cristo, sabe que estas coisas vão acontecer na sua vida. Se, porém, você tem falta de sabedoria para entender que as provações é um bem para você e não mal, se você não entende isso, peça a Deus sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para entender todo esse processo. Precisamos, irmãos, de sabedoria para entender o método que o Senhor usa para curar nossa deficiência espiritual, como nós vimos aí no primeiro ponto. Tiago nos dá conselhos sábios até mesmo para orarmos. Se orarmos pedindo a Deus para nos livrar do sofrimento, isso não é oração sábia, porque Deus está usando o sofrimento para te levar para o pódio. Entenda, Tiago diz, entenda isso. Não peça a Deus para te livrar do sofrimento, não peça a Deus para te livrar das provações. Peça a Deus sabedoria para você entender o porquê e para que isso está acontecendo na sua vida. O argumento de Tiago é que nem todos os crentes compreendem o valor do sofrimento. E se não há compreensão, então tal crente deve orar a Deus pedindo a Ele compreensão.
Deus, me ajude a entender o teu método. Está tudo confuso, Senhor, na minha mente. Eu não estou enxergando benefício nenhum nessa aprovação. Mas, Senhor, eu oro pedindo ao Senhor discernimento. Eu oro pedindo ao Senhor que me ajude a entender esse processo. Mas Tiago fala uma coisa interessante aqui. Ore, mas não duvide de Deus. Não duvide de que Deus possa te sustentar na aprovação. Ore crendo que Deus pode te dar sustentação na aprovação. Primeiro você precisa entender por quê. Qual método, por que Deus está usando esse método da aprovação para você. E segundo, creia no poder de Deus. Creia que Deus está sustentando você. Creia, amados irmãos. Isso foi confortante para mim. Eu sei que é confortante para você, você orar e dizer: Deus, eu não estou entendendo, mas eu creio que o Senhor está me levando a bom termo. Eu creio que no final vai dar tudo certo. Que no final nós vamos chegar na linha de chegada mesmo com vitória. Ó Deus, eu creio nisso. Se alguém disser que crer em Deus, ele precisa mostrar isso com outros elementos probatórios através de uma fé cristã genuína, com a prática das obras, Tiago diz. E sua ilustração maior é a comparação que ele faz, irmãos. Ele faz: quem duvida é como as ondas do mar. O que as ondas do mar? O que elas fazem? Como elas são movidas? O vento sopra para o sul, as ondas vão para o sul. Mas virando o vento, a direção do vento, vira também as ondas. E Tiago diz: quem duvida é como as ondas do mar. Não tem uma finalidade, não tem um norte, não tem um objetivo, não tem um propósito. Você não está entendendo qual o propósito que Deus de levar a você. Entenda isso. Ele está gritando nos nossos ouvidos aqui nessa noite. Entenda isso, que a aprovação é para o seu bem. Ele está te levando para o norte. Então, meus irmãos, os versos 5 a 8 mostram que a vida cristã precisa ser diligente e ativa. Porque quem não tem uma clara compreensão de como lidar com as provações é porque não entendeu Deus. E se não entendeu Deus, duas coisas estão acontecendo na sua vida. Primeiro, porque você não está orando. Você precisa orar na aprovação. Você precisa pedir a Deus. E segundo, você precisa confiar que o Senhor está no barco. Mesmo ele dormindo, está no barco. Irmãos, é glorioso isso. Os discípulos ficaram com tanto medo. Senhor, você não está vendo que nós vamos perecer? Socorre-nos. E eles tão somente repreendeu a fúria do vento e do mar. Aí Tiago puxa isso aqui, irmãos. Olha, creia que a aprovação é para o seu bem. Então não crer, irmãos, e não entender os propósitos de Deus, é porque nós não oramos pedindo sabedoria a Deus. Às vezes somos ávidos por reclamar, às vezes somos ávidos para murmurar, às vezes somos muito ávidos para colocar a culpa nesse ou naquele, mas não somos ávidos para dizer: Deus, eu estou passando por provação. E muitas pessoas até afastam da igreja, some da igreja, como se a igreja fosse culpada da aprovação dele. Aqui Tiago diz: não faça isso, volte a Deus, ore e peça a Deus sabedoria para você entender isso. E quando a tempestade passa, está lá o nosso irmão, dando glória a Deus e aleluia. A tempestade passou, mas ele não tem estabilidade, é como o vento que sopra as ondas do mar, inconstante. Tiago usa uma expressão aqui do grego: duas almas, ânimo dobre. Essa palavra ânimo é psique, ele usa dipsique, quer dizer duas almas. Ele tem uma alma na bonança e a outra alma na tribulação. E Tiago diz: não, você não precisa ter duas almas, dipsique, você não precisa ter duas almas, você tem que ter uma alma só. Você não pode ser inconstante. Quem tem a fé genuína, quem foi salvo, regenerado pelo poder do Espírito Santo, ele tem uma alma só, ele tem um norte, ele sabe em quem ele tem crido e que ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Ele é como Paulo, ele sabe disso.
Mas, irmãos, o terceiro propósito de Deus nos provar, o terceiro propósito de Deus nos levar a passar por tribulação, ensinar que ricos e pobres estão debaixo da mesma providência divina, versículo 9 a 11. Você vê de novo aí o porém, a adversativa. O irmão, porém, de novo ele está te linkando ao assunto passado, a cláusula passada. Olha, muitos irmãos poderiam não estar entendendo a provação, inclusive da crise financeira. O pobre dizia, olha, eu não estou entendendo. Tem pessoas dentro da igreja que têm recursos financeiros melhores do que eu, e não passam a luta que eu passo. Eu não estou entendendo. Mas Tiago está linkando de novo você a sabedoria. Peça a sabedoria a Deus para você entender que a providência divina é uma só, para ricos e para pobres. O rico não é mais abençoado do que você, que é pobre. E você não é mais abençoado simplesmente porque você é pobre. Alguns comentaristas escreveram que aqui Tiago está falando de pessoas que tinham bens, mas perderam. E eles não estavam entendendo por que eles perderam os bens deles. Você lembra aqui no versículo 1? Tiago 1, verso 1, os crentes da dispersão. Eles estavam corridos de Jerusalém. E eles perderam os bens deles, eles não estavam entendendo qual razão aquilo. Por que isso estava acontecendo com ele? E Tiago diz, olha, é a mesma providência. Tiago diz que a fé em Cristo não mira como propósito principal a riqueza ou a pobreza. Não mira a condição social de um crente. E não determina se ele é mais ou menos abençoado pelo Senhor. Tiago diz, ser rico não é um teste válido para se concluir que tal pessoa tem fé genuína. Não se iluda com isso. E ser pobre não significa que a pessoa não tenha fé genuína. Peça sabedoria. Se, porém, olha lá, peça de novo sabedoria. É preciso sabedoria para entender essas coisas, amados irmãos. Então peça a Deus, que Ele vai te dar. Ele nada lhe impropera. É possível que muitas pessoas vivem muita tribulação financeira em toda a sua vida, e ele pode ser levado a um pensamento de Deus, um pensamento que Deus esqueceu dele. Às vezes ele pode pensar que Deus, a tua promessa caducou, e as tuas promessas, Senhor, aonde estão? E como diz alguém, um pastor certa vez pregou dizendo, o Senhor está de óculos de couro, o Senhor não está me vendo, eu estou sofrendo. Mas aqui Tiago, se porém você estiver passando por isso, peça a Deus sabedoria. Deus está te melhorando, Deus está moldando você, Deus está te levando para o pódio, é o versículo 12, onde ele fecha esse assunto, E como sempre aqui, irmãos, Tiago gosta de mostrar o que ele está falando, usando ilustração da própria natureza. Aqui ele compara a futilidade da riqueza como a flor debaixo de um forte calor do sol. O que acontecerá a essa flor debaixo de um calor do sol? Ela com certeza perderá seu cheiro, perderá seu brilho, murchará e morrerá. Assim é o homem que coloca sua confiança na riqueza. E ao colocar sua confiança na sua condição financeira melhor, ele pensa que é mais abençoado por Deus. E Tiago, você não está entendendo. Peça a Deus sabedoria, que não é isso que Deus está falando. Eclesiastes, irmãos, tem outra maneira de dizer isso. Ele diz que a vida debaixo do sol é vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ou seja, tudo nessa vida não tem valor eterno. As coisas nessa vida são efêmeras. Elas murcham. E nós vemos hoje aqui na nossa liturgia Pedro dizendo que nós temos uma herança inacessível no céu. Inacessível, quer dizer, não murcha. Ela não perde o seu brilho, ela não perde o seu valor. O ponto principal, irmãos, que Tiago elenca aqui é que o cristão de condição financeira humilde não deve se entristecer por causa disso. Ele não deve pensar que é menos favorecido por Deus. Por outro lado, aquele que tem condição financeira elevada não deve se gloriar, e ele deve se humilhar diante de Deus,
ele deve entender que tudo isso vem de Deus, que tudo isso vem da providência de Deus. Deus sustenta tanto o rico como o pobre, e ambos Deus quer melhorar, Deus quer levar para o pódio. E o quarto propósito, irmãos, porque Deus nos faz passar por provações, é preparar os crentes para a vitória final. No versículo 12 aí, bem-aventurado, Tiago usa essa expressão para dizer mais do que feliz. Não tem uma expressão em português, irmãos. Nós não temos no nosso português uma expressão que dê sentido exato. Essa expressão grega que Tiago usa, Macário, não tem uma expressão. O tradutor diz bem-aventurado. É bem-aventurado. É mais do que feliz essa pessoa que está sendo trabalhada por Deus. É mais do que feliz essa pessoa que está passando por provação. E não somente passando por provação. É mais do que feliz essa pessoa que entende que Deus está trabalhando com ele. Porque ele entende agora que ele vai subir no pódio. Neste ano de 2021, tivemos os Jogos Olímpicos aí do Japão. Você viu a alegria dos atletas ao colocar no peito as medalhas que conquistaram. Subir ao pódio é o máximo para a carreira de um atleta. E como isso é emocionante de ver também na Fórmula 1. Como isso é emocionante. A explosão de alegria é resumida quando o piloto levanta a taça. E mais ainda, é aquele momento onde todos que estão no pódio tomam literalmente um banho de espumantes. Isso acontece na Fórmula 1. Pensa também numa partida de futebol. 2 times disputando um título. Aí a partida é reída, travada, e a disputa vai para os pênaltis. E a tensão é grande, muito grande, tanto para batedores do pênalti como para o goleiro. Mas em dado momento o goleiro defende o último pênalti. O que acontece? Ele fica parado? Extasiado? Não. Ele sai correndo, dando pulos no ar, chorando. E a comissão técnica, todo mundo, os jogadores, cai de cima dele, dando tapas de vitória em cima dele. É aqui que Deus quer nos levar, para o pódio. É aqui que Deus está nos levando, irmãos, para o pódio. Não acredite, por favor, não acredite no falso evangelho. Não acredite nisso. Deus é o Deus da bênção, Deus é o Deus da prosperidade. É claro que é. E Deus nos sustenta sim. E Deus, se quiser dar riqueza, Ele dá mesmo. A riqueza é dom de Deus, diz a Bíblia. Mas não pense, queridos irmãos, que isso é sinal de fé genuína. Pode até não ser. Pode até não ser. Creia que todas as suas lutas e as suas provações, Deus tem um final para você. Deus quer que você suba no pódio. Você sabe aonde Jesus vai estar? Você vai chegar lá, depois que passar por tudo isso. Sabe o que, que você vai ouvir de Jesus? Mateus 25, versículo 34. Aqui chegamos no final. Passou toda a tribulação, toda a luta, todo o choro, toda a lágrima, toda a dor, todo o luto passou. Aí Jesus chega, Mateus 25, versículo 34, parte B. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui é o pódio. É para aqui que Deus está nos levando. Você está entendendo, amado irmão? Por que Deus nos faz passar pela provação? Porque Deus quer que você suba junto com Jesus no pódio. E Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eu quero fazer aqui, amados irmãos, bem breve, 2 aplicações aqui somente nesse texto para nós. Primeiro, irmão, quão grande foi o efeito do pecado sobre nós? Quão grande foi esse efeito do pecado? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, nos diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O pecado nos adoeceu gravemente ao ponto de nos levar à morte. Na maneira de dizer do profeta Ezequiel, é necessário um transplante de coração para que a vida volte. Por isso Deus prometeu tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Mas precisamos, irmão, de um período para recuperarmos dessa cirurgia divina. Precisamos aprender a viver com este novo coração. O processo é lento, o processo é doloroso, tem que ter paciência na provação, na luta,
A restauração da nossa saúde espiritual é um processo que demanda tempo. Precisamos de muito esforço para voltar a fazer vereda direita para os nossos pés, mas ao mesmo tempo nos fortalece, irmãos. A terapia dói, a fisioterapia, melhor dizendo, dói o nosso músculo. O corte foi profundo, houve uma mudança de coração. Deus tirou o nosso coração de pedra e colocou um novo coração, mas a recuperação é lenta e a aprovação faz parte disso. Nós precisamos, através da fisioterapia divina, doendo o corpo, até mesmo chorando, mas nós precisamos, irmãos, suportar a aprovação, porque no final nós receberemos a coroa da glória, a coroa da vida. Nós vamos chegar lá, amados irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, eu peguei essa fala do apóstolo Paulo, ele falou assim: minha alegria e coroa é ver você lá no céu. Ô irmãozinha, também é a minha alegria e coroa é ver você lá. E você vai dizer: valeu a pena passar pela provação, valeu a pena servir ao Senhor. Então a primeira aplicação aqui, quão grande foi o efeito do pecado em nossa vida, ao ponto de Deus enviar Jesus Cristo aqui, passar por todo esse processo de humilhação, passar pela morte, pelo sofrimento. Como diz Hebreus, Jesus no seu ministério orou com forte clamor e lágrimas. Isso nós não vemos no Evangelho. A sua vida foi um forte clamor e lágrimas. E ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus passou por isso. Eu sou melhor do que ele? Não sou. Deus quer nos dar a vitória, irmãos. Assim como o jogador de futebol fica entusiasmado, extasiado com a vitória, nós vamos também ficar lá quando Jesus disser: vinde agora, bendito de meu Pai. É isso, irmãos, que Deus quer nos levar. A segunda aplicação: quão grande também é o amor de Deus por nós. Quão grande é o amor de Deus. Paulo diz em Romanos 5, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos deu vida em Cristo, quando estávamos mortos em delitos e pecados. Agora temos que aprender a andar em novidade de vida. Fomos ressuscitados, agora temos que aprender. O amor de Deus é tão grande que Ele não somente nos deu vida, e não nos deixou à mercê de nós mesmos. Antes, o Senhor proveu todos os meios necessários para nos fortificar. E as provações são um treinamento divino para que possamos chegar no final.